Oh, bora lá. Bora responder pergunta, né? Então, assim, me mandaram uma pergunta e eu acho que essa pergunta é bem bacana para todo mundo que está começando no mundo tarô, mas às vezes até no meio do mundo, sabe? Não precisa ser só no começando, não. A pergunta é a seguinte: os arcanos têm seu lado positivo e negativo, certo? Certo. Então, assim, cada arcano tem um universo de predicados. Esses predicados, dependendo do que se avizinhe do vizinho e de onde na leitura essa carta está, eu vou saber se eu vou ler pro positivo ou se eu vou ler pro negativo. Ai, Fernanda, como assim? Bom, em quase todos os booklets, lembram da história dos booklets? São essas coisinhas pequenininhas aqui, ó, livretinho, né? Em português é livretinho. Todo baralho, principalmente os estrangeiros, vem. Então, assim, pensa no mundaréu que eu tenho. Tem um mundaréu. Pois é. Nesse mundaréu em inglês, né? Porque teve uma época que era quase só isso que a gente tinha, de outra coisa. Pegar o do Hanson Roberts aqui, quase todos vão ter nos arcanos maiores uma coisa assim, o carro. Então, o significado divinatório. Aí depois, qual é o significado reverso? Então, esse reverso tem a ver com essa onda do lado negativo, né? Da luz e da sombra. Do tempo inteiro a gente poder olhar um arquétipo pela luz e pela sombra dele. Puxa vida, Fernanda, mas a gente tem que ler pelo lado catastrófico ou pelo lado benéfico? Então depende muito do tarólogo. Tem tarólogo que adora, né, fazer leituras catastróficas, isso impacta, acho que dá ibope, não sei. Sinceramente, não é minha praia. Né? A minha praia é de falar efetivamente aquilo que eu enxergo de cada arcano, de acordo com a sua localidade na jogada. Então veja, o que é uma localidade na jogada? Na Cruz Celta, por exemplo, você tem a primeira carta, né, que seria o assunto, e logo na sequência a carta que cruza, que corta o assunto, que dificulta, é uma pedra no caminho. Muito bem, eu vou ler, por exemplo, todos os 22 arcanos pela visão de pedra no caminho. Como assim, Fernanda? O louco, quando é maluco, fora do esquadro, totalmente desalinhado, sem pé nem cabeça, ele é uma pedra no caminho. O mago, quando dá de ser mentiroso, de ser meio mágico e de ficar enganando as pessoas, criando truques, ele é maligno. A sacerdotisa, quando dá para mentir, para esconder, né, para ficar guardando coisas ou criando fofocas, ou sabe aquelas cartas malignas que chegam escritas por recorte de letra, né? De revista, isso é uma coisa que não vai existir mais, eu acho, né? Daqui a pouco não tem mais coisa escrita. Mas enfim, isso é bem sacerdotisa, né? Que é essa influência meio nefasta, meio negativa, de maldição, maledicências também. Ou segredos e coisas não faladas que poderiam ajudar muito, né? Por exemplo, eu vi que não foi a pessoa que atropelou a outra pessoa, mas eu fico quieto, né? Esse silêncio é sacerdotisa, é perigoso. Então, cada um dos arquétipos, a imperatriz deu uma de perua, não tem mais um tostão furado, mas continua se vestindo, gastando, enfim, se portando como se ainda fosse a duquesa, a baronesa e tudo o mais. Então, cada um dos arquétipos, né? Eu posso até discorrer por eles só no negativo, mas é isso. Todos eles vão ter o lado reverso. Então, na hora de falar do lado reverso, a gente tem algumas literaturas boas para isso, além dos booklets, porque nos últimos tempos, eu acho que, sei lá, tem uns 15 anos, onde todo o trabalho dos tarólogos, e todos eles eu os respeito e gosto muito, né, que foram escrevendo livros, eles começaram a tentar tirar o tarô desse lugar só da catastrofobia ou quase que do medo, da punição, de coisas assim difíceis que impactam muito fortemente o ser humano, fazem as pessoas mudarem suas vidas, pagarem por coisas que não precisava pagar, né, enfim. Então, tentando tirar desse lugar, a literatura começou a ter uma linguagem cada vez mais, na minha opinião, clara, verdadeira, honesta,
né, do que aquele arquétipo se propõe. Agora, não dá para tentar adorar tanto a pílula a ponto de tentar colocar a carta do diabo apenas no quesito de negócios, dinheiro, barganha, sem falar do poder, né, do estorno, do extorquir, da chantagem, ou o que eu gosto mais, do preço que a criatura vai ter que pagar para poder bancar essa oportunidade incrível de ficar rico ou poderoso, porque assim, claro, porque ele vai cobrar um preço. Você quer subir na vida? Ele vai cobrar mais trabalho. Ponto, mais responsabilidade, você vai cada vez ficar mais atrelado ao poder e não vai conseguir mais lutar pelos seus velhos ideais e vai se perder no meio do caminho porque a tentação é muito grande. 40 dias e 40 noites com ele todo dia, olha, só Jesus para dar conta, né? Eu falo que eu não daria conta, não, bem complicado. E claro que ele vai pegar em cada um o tipo de vaidade, o tipo de apego, né, de noção egóica que eu tenha. Então, para uns é o dinheiro, para uns é a beleza, para cada um do seu jeito. Então, assim, cada carta tem uma história para contar. Os arcanos maiores, boa parte deles tem a sua face positiva e são positivos, e tem alguns que já são face negativa por si só, né, e são maléficos, são difíceis de levar. Então a torre é outra, que é o destino grande em operação e você não pode fazer nada não. Pois é. Então, no sentido de ter o lado positivo e o negativo, vou falar mais uma vez, quem manda é a própria carta, o próprio arcano, o que ele traz de verdade dentro dele. Dá para melhorar um pouco a torre quando vem com uma estrela do lado, com o sol do lado? Dá. Dá para melhorar um pouco esse diabo e dizer para a pessoa, nossa, você está apaixonada, né? Às vezes a pessoa está profundamente apaixonada e você pode ter certeza que você pode até dizer para ela que o trabalho por qual ela se apaixonou, o cargo que ela se apaixonou, a pessoa por quem ela se apaixonou, vai dar errado. Não fala agora, nem adianta, não gasta o verbo, a não ser que você esteja gravando como eu sempre peço para as pessoas gravarem. Por quê? Porque nesse momento, com o diabo ali encabeçando a conversa, se assim tiver, e como tem uma estrela e um sol por perto, a pessoa está tão envolvida nessa novidade, nesse evento, está tão apaixonada, tão tomada, que ela não vai te ouvir. E talvez seja um grande lance de começo. Porque às vezes a gente precisa se apaixonar por um hobby para ele um dia virar a vida. Né? Eu falo disso com relação ao que eu faço hoje, inclusive. A gente tem que se apaixonar por alguém no começo para dar conta de ficar 30, 40, 50 anos juntos, por isso que é cada vez mais raro, né? Mas tem que ter uma pegada forte. Se não tiver uma pegada forte, a gente não se encanta tanto, então não é tão durável, né? Então, assim, nesse lugar, o diabo sempre lembra dessa paixão, né, fervorosa. Com cartas boas ele fica com esse lance do é um start, é um começo, e talvez depois as coisas diluam-se numa face melhor. Então, na primeira parte dessa pergunta, né, que essa aluna mandou, os arcanos têm um lado positivo e negativo. Sim, certo. O que define entre ambos é a carta que antecede? Então, o que define ser positivo ou negativo? É só a carta que antecede? Não. Então, depende da tiragem e da posição das cartas. Pode ser a carta que antecede, pode ser a carta ao lado, então a que vem depois, pode ser a carta que está acima, pode ser a carta que está abaixo. Depende de que tiragem eu estou fazendo. É de 2, é de 3, é de 4, é de 5? Qual é a tiragem que eu estou usando? Porque assim, a tiragem é a grande linguagem do tarô. É como se eu montasse as palavras, é um jogo de palavras. Então as posições são muito importantes. É muito importante que eu tenha posições do positivo e posições do negativo, porque eu tenho que olhar o que facilita e o que dificulta, né? O que é bom para a pessoa e o que não é bom para a pessoa com relação àquele assunto. O que está ajudando e o que está atrapalhando. Então, dentro desse olhar do positivo e negativo, não é apenas a carta que antecede, pode ser ela também, mas a carta que antecede, aí eu já aproveito, faço um spoilerzinho básico,
né? Mas é algo a ser falado na hora das tiragens. Normalmente a gente tem que lembrar do centro no corpo, do braço esquerdo e do braço direito. O braço direito, para o tarólogo que está olhando as cartas, sempre vai estar mostrando isso, porque eu abro as cartas para mim, tá? É para eu olhar, não é para o consulente olhar. Ele que tira, ele que faz uma série de movimentações, mas sou eu que leio. Então eu ponho elas para mim. Então, tudo que está à direita é futuro, tudo que está à esquerda é passado e tudo que está no centro é no agora. Então, isso já ajuda a entender que o que antecede, se foi negativo, foi no passado. Aí, de repente, tem uma carta positiva no futuro. E como é que está agora? É o centro da questão. Né? Isso já ajuda a ter uma linha do tempo para ir trabalhando, né? Trabalhando as ideias e construir sempre o que eu considero o mais próximo de você acertar. 3 cartas, né? Uma para o passado, presente e futuro. Você juntando todas elas, você sabe o que vai dar. Ou aquela que está no centro é que está bombando de força, porque é o agora. O passado já foi e o futuro é uma ideia em movimento. Então, mas quem manda é quem está no miolo do jogo, né? Principalmente no agora para trabalhar. Então, o importante aqui é eu lembrar que o que fica próximo à carta é sim que imanta a carta, positivo ou negativo. A posição que a carta está na jogada é o que diz se essa carta é positiva ou negativa. Sobretudo as cartas boas, que vão ter sempre 2 faces. Mas tem cartas, principalmente dos arcanos maiores, que são já por si só bem difíceis da gente levar. Então, torná-las positivas é uma conversa aconselhadora que pode estar dando uma melhorada nas questões, ok? Então a gente fecha aqui, dá um likezinho, ajuda com o canal e a gente se vê já já